para não tomar mais tempo, quero ser mais cirúrgico, né, irmãos? O que é a Convenção Internacional das Diplomacias, o CID? Nós criamos um comitê para legitimar as pessoas que querem se envolver e crescer, né, com uma espécie de plano de carreira na diplomacia, na capelania e no juiz de paz. Então nós temos um comitê da qual o pastor Efigênio faz parte, o pastor Wallace, que mora em Miami, nos Estados Unidos, faz parte, o pastor André de Oliveira, que mora na Suíça, faz parte. Também temos um pastor querido, o Acácio, que é da África, que faz parte. Eu e alguns outros pastores, o Felipe, que é meu irmão, estão nos dando todo um suporte, não é? Então é importante você conhecer e a oportunidade de participar. Por quê, irmãos? O grande problema é a que grupo, a que tribo você pertence, né? E nessa hora as pessoas falam, eu sou de tal igreja, mas a convenção não pertence a uma igreja, ela é interdenominacional. Então quando você faz um curso como esse, no caso você que está aqui, você já está saindo convencionado. Nós colocamos também no livro a respeito da convenção. O Felipe citou aqui como a vida de Paulo ela foi flexibilizada quando ele prova que tem o que a gente chama hoje de dupla cidadania, né? É como a vida dele ficou mais flexível. Ele falou, eu não quero ser julgado por você, eu quero ser julgado por outro. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você precisa conhecer os seus deveres, mas também os seus direitos. Porque senão qualquer pessoa faz da gente o que eles querem. O que faltou e falta na mão dos cristãos é poder. A gente recebeu muito poder de Deus, mas a gente não tem acesso. A gente não tem respeito. As pessoas não abrem as portas e a gente confunde humildade com simplicidade. E a gente acha que a gente não deve se impor. Em algumas ocasiões você tem que se impor. Você tem que dizer quem é você. E se a pessoa te pergunta, fala, tá, mas o que é isso? Você pode ir ali, ter uma rua famosa aqui em São Paulo, acho que é 15 de novembro, 9 de novembro, não sei, que vende um monte de carteira. Tá, uma coisa é uma carteira. Às vezes o pessoal entra em contato conosco e fala assim, eu queria comprar carteira. Fala, nós não vendemos carteira. Ah, eu queria comprar o diploma. Fala, a gente também não vende diploma. Meu conselho para o senhor é, arruma uma arte finalista, cria sua carteira, cria o seu diploma, manda imprimir e pronto, resolvido o seu problema. A gente quer algo a mais. A gente quer ser regido e a gente quer que a sociedade de alguma forma também reconheça a nossa convenção. Então é importante você estar convencionado, você participar. Nós vamos ter a convenção, escolhi falar dela primeiro, porque nós vamos ter a convenção ano que vem. Não vai vir pastores de outros países, vão vir pastores de outros estados, porque a família está crescendo, graças a Deus, em todos os sentidos. A Camila está grávida, né? Então está vindo mais um diplomata aí, guerreiro, que é homem, a gente já descobriu que é um homem, né? Então é importante você estar convencionado, tá? A convenção, o que ela é? Ela está em cima, ela está no topo. Ela faz as parcerias e agrega valor, logo agrega pessoas. E a família vai crescendo e a cada vez mais pessoas boas, pessoas que Deus escolheu, pessoas nobres, vão crescendo nessa convenção. Então alguns vão se tornar representantes, outros vão se tornar superintendente, outros vão se tornar franqueados, outros, não sei que caminho você vai crescer, você vai seguir, para que caminho você vai crescer, mas você vai ter suporte da minha pessoa, da pessoa do pastor Efigênio, dessa família. Então você tem que estar afiliado, porque às vezes estou falando para alguém aqui que amanhã depois vai morar em Portugal, pastor. Deus vai te levar para a Itália, Deus vai te levar para a África, para a Mongólia, sei lá, para Madagascar. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas eu já libero uma palavra. Deus vai preparar recursos para te levar no propósito que Ele tem na sua vida. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmão? Pode receber com as duas mãos, porque Deus fez isso na minha vida. Quando Deus tem um propósito, Ele gera recursos. E para isso você tem que estar preparado. A que tribo você pertence? O próprio Deus respeitou as tribos. Deus não criou placa de igreja, criou? Não, mas Ele respeita. Ele já tinha mandado tirar tudo. Você vê que Deus respeita tanto que
Em Apocalipse ele fala ao anjo da igreja de tal cidade. Então ele está falando, ali tem um anjo. Não deixa de ser uma placa, ele representa aquela cidade. Tanto que você vê que as igrejas, geralmente, principalmente as Assembleias de Deus, ela tem o nome do bairro. Madureira, Belém, nome de cidade. Porque ela está vinculada àquele lugar. E aquele homem está vinculado àquele projeto. Olha, eu vou lhe dizer, a premissa da diplomacia, da capelania, do juiz de paz, é serviço. Jesus veio para servir. E quem não... Eu vou lhe contar uma coisa que meu avô dizia, na roça, quando ele tinha aquela chacrinha lá, que a gente ia buscar lavagem lá na escola Dom Bosco, a gente voltava e ele falava assim, vai pegar... Eu vou falar cocô para não usar um termo mais forte, né? Falava, vai lá pegar isso para poder adubar a alface. Eu falava assim, vô, mas aquilo né? Não serve para nada. Ele falou, serve. Você vai ver como é que ela vai ficar rica, verdinha. Eu falei, mas não vai passar o cheiro, o gosto? Ele falou, claro que não. Eu falava, é mesmo? Serve? Ele fala, é. E você precisa pegar para ver se você aprende a servir para alguma coisa também. Então, se tem uma coisa que Jesus quer ensinar, é a gente servir, irmão. Servir. Quem estava aqui no curso de capelania da outra vez? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu dei curso da outra vez? Tive oportunidade? Tive uma pequena oportunidade. Mas sabe o que eu passei o dia aqui fazendo? Servindo. Filmando. Andando. E eu aprendi isso faz tempo. Quem não aprende a servir, não serve para Deus. Então, estar afiliado a uma convenção, estar debaixo de um pastorado, não é ser humilhado, é uma grande oportunidade. Tem alguém que faz um culto por você, tem alguém preocupado com você, tem alguém que faz um evento por você. E preste bem atenção, nós vamos falar aqui sobre legitimidade. Está no slide lá no final, quando chegar eu pulo. E já está vindo aqui, eu vou falar. Legitimidade e autoridade. É um congresso que nós vamos ter. CONADIP. Congresso de Legitimidade e Autoridade. Irmão, quando você está debaixo de alguém, você se sente com mais autoridade. Você se sente protegido. Você se sente guardado. O Felipe falou, alguns falaram sobre a paternidade. Isso tem tudo a ver com convenção. Sabe, você está debaixo de uma ata, uma política, uma regra. Então tudo fica mais fácil, porque alguém pergunta e fala assim, quem é? Da onde saiu? Você fala, entra no site. O policial te para. E começa a tirar sarro. Ah, isso aí já vi, já não sei o quê, da carteira. Você fala, não é assim não, meu senhor. Não é assim não. Ah, mas tem muito vagabundo. Mas eu não sou. Ué? Agora porque tem um monte de gente que comprou um cursinho de capelão lá, comprou uma apostila, fez uma credencial, todo mundo não presta? Opa! Então a gente precisa aprender a se posicionar. Ele fala, deixa eu ver aqui. Aí ele pega a sua credencial, vê a tua foto, vê seu nome, está o mesmo no seu documento. E ele fala, deixa eu ver aqui se isso aqui existe. A polícia faz muito isso. O cara fala assim, eu sou psicólogo. Fala, então tá bom. O que é psicologia? Ele já pega o 71, você pega ele muito fácil, né, irmão? Que ele aplica muito forte, não sabe das coisas. Então, você vira e fala assim, eu sou um oficial, está escrito na sua carteira, lá tem a opção oficial, diplomata, capelão, oficial, diplomata civil humanitário, capelão internacional e juiz de paz. Aí ele pergunta para você se gostei da carteira e tal, de repente ele podia até te multar, às vezes ele vai e fala, deixa eu ver se esse cara é um 7. Ele fala, o que é juiz de paz? Você não sabe. Aí está escrito na sua credencial assim, ó, capelão, diplomata e juiz de paz. Aí ele te pergunta o que é capelão, juiz de paz e diplomata. Você não sabe. Aí aquilo que era para ser a solução virou um problema. Aí ele fala, o que é CID? Você fala, CID ele já passa até para o outro, fala, aprende logo, vai. Então, fala, eu faço parte da Convenção Internacional de Diplomacia. O que é essa convenção? É o órgão que rege isso que nós estamos debaixo, que é a capelania, diplomacia e juiz de paz. Ele fala, o que é? Você fala, deixa eu explicar para o senhor. O capelão, ele vai. Vai aonde? Aonde que o capelão vai, irmãos? Pronto. O juiz de paz, ele, já o nome final vai falar AIS, né? Ele faz. Faz o que, irmão? Casamento, conciliação, reconciliação, orientação, conselho. Aí ele fala, e o diplomata? Então é uma regrinha que eu estou ensinando para você não esquecer. Então o juiz de paz faz, o capelão vai, e o diplomata é. Liga para o seu irmão, é. Ele fala, é isso. Ele vai falar assim, é o quê?
Aí você vai falar assim, o diplomata civil humanitário, a própria palavra fala, civil, né, na sociedade, agindo, ajudando, trabalhando, servindo, e humanitário, para a humanidade, para as pessoas. Ah, é isso que você faz? Fala, é. A gente se apresenta para ajudar. Você teve alguma orientação? Mas é claro. Eu não só tive uma orientação, como se o senhor colocar atrás da credencial o seu celular com QR Code, vai abrir uma página e atrás tem o meu nome. Meu nome não está só no livro da vida, não. Já é o melhor de todos. Vai estar na convenção também. Ele vai olhar lá e ver que você está em dia, está atualizado. E aí ele olha, vê o site, tem uma instituição lá, séria. Tem um pastor que tem história, tem um outro que tem história, tem um outro Estados Unidos que tem história, tem um tenente, tem um capitão, tem um delegado, tem um médico, tem um monte de gente envolvida. Isso traz o quê? E responsabilidade. Então é muito importante você estar afiliado a uma convenção. Vamos lá. Esse é o modelo do nosso certificado nacional. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, plataforma de ensino, educabilidade em parceria com a Diplomatas Pontual Instituto Educacional Teológico Missão Unidos pela Vida, no uso das suas distribuições, recebe como diplomata civil humanitário, conferindo o título de juiz de paz e capelão a você. Diga eu. Isso, vai recebendo ainda. E outorga presente de diploma assim que possa gozar seus direitos e prerrogativas. Então, esse é um exemplo do diploma que vocês vão receber. Pode passar. Esse é o internacional. Então tá em inglês a mesma coisa. Vocês querem que eu leia em inglês? Não, pode passar. Pra cima de Moá. Ó, essas são as nomeações que vocês vão receber. Então é a nomeação, a primeira ali. Você foi nomeado. É igual quando você recebe uma comenda, né? Um honorífico. Você está recebendo uma responsabilidade, mas está recebendo também uma condecoração. Vamos lá, vamos começar aqui. Ninguém, leia aí para mim, ninguém... Preste bem atenção, existem dois tipos de pessoa. Os que nasceram para ser mais um, e os que nasceram para fazer a diferença. Eu estou falando para quem essa manhã? Ixi. Tem uns pastores espirituais que falam assim, ouviu o Senhor? Vou te dar a segunda chance. Eu estou falando para quem nasceu para fazer a diferença. Você precisa estar revestido de autoridade. Eu vou falar rapidinho sobre essa diplomacia e vou entrar no juiz de paz. Você precisa estar revestido de autoridade. Você nasceu para fazer a diferença. Eu vou repetir. Não foi seu irmão, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi fulano. Agora é individual. Deus escolheu você. E às vezes eu percebo Deus falando assim, o que eu preciso fazer para provar isso? Porque Ele já fez tanto. Essa semana eu tive um sonho. O sonho que eu tive, Deus falava assim, ó, eu vou trocar a base de algumas pessoas. Olha que forte, estou arrepiado. E sabe o que Deus falava comigo? Eu via claramente Ele falando no sonho, eu estou trocando uma base de areia e colocando uma base de rocha. Recebe essa palavra, irmão. Não ia fazer isso não, mas eu já vou lhe dizer, a sua casa não vai cair. Não vai cair. Deus está trocando a base. Algumas coisas que o Felipe falou, que algumas pessoas falaram aqui, você falou, não tem nada a ver. Alguém deve ter dito, isso aí não tem nada a ver. Eu vim aqui fazer um curso de juiz de paz. Eu quero falar do internacional. Eu quero do internacional, eu quero no sutil. Então chegar em casa arrasando, tal. Chegar, meter o sutil e falar para minha mulher, me respeita hoje. Filha da mãe. E na verdade Deus está te ensinando outra coisa, está te ensinando a amar, a suportar, a perdoar, a dar exemplo. Isso vai te revestir de tal... Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você esvazia o vaso, quando você é humilde, você perdoa, você ama, você esvazia o vaso de uma coisa, Deus enche de outra. Então você esvazia embaixo, liberando as coisas, Deus vem e te enche de autoridade. Aí você pode parar alguém e orientar. Fala, isso que você está fazendo é errado. Sabe por quê? Porque você é exemplo, você anda na linha. Você tem uma base. Depois que você se reveste de autoridade, a sua vida muda. As coisas começam a acontecer. As oportunidades batem na sua porta. As pessoas te convidam, porque a unção atrai. Unção, você não compra em Harvard, em Oxford. Unção é uma capacitação extraordinária, que primeiro vem do céu. E depois ela é comprovada na terra.
Então, você não está nascendo do curso de capelania nem da convenção. Primeiro você nasceu no coração de Deus. Agora Deus está te revestindo de algo novo para uma missão. Então é necessário respeito ao preparo. Ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Você não precisa ser o mesmo e não ficar... Porque assim, meu maior desafio da minha vida foi aceitar que eu era diferente. Eu sou diferente, irmão. O meu jeito de falar é diferente, o meu jeito de andar é diferente, o meu jeito de pensar é diferente, minhas roupas é diferente, porque se fosse para ser igual, Deus fazia tudo igual. Ele fazia um só, ele ficava com Adão. Mas não, Deus fez você. Para você entender isso. Você precisa entender isso. Sabe por que você precisa entender isso? Senão você vai a vida inteira correr na esteira, não vai sair do lugar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você pode escrever um livro? Sim ou não? Sim. Pode? Você pode gravar vídeo para o YouTube? Sim ou não? Sim. Sim? Você pode ser um diplomata internacional? Sim ou não? Sim. Mas é claro que pode. Quem falou que não pode? Você pode ser professor? Sim ou não? Sim. Sim? Você pode ensinar na sua igreja? Sim ou não? Sim. Se você quiser montar um curso e lançar na internet, você pode? Sim ou não? Sim. E por que você não fez nada disso até hoje? Então qual que é o problema? A gente sabe que tem que fazer, mas não faz. Se você sair daqui sabendo o que você tem que fazer, na próxima convenção vai ter pessoas que estão aqui que vão lançar o seu livro na convenção. Vou chegar aqui e vou falar: Fábio, Deus me levou para tal estado, eu já montei um instituto lá, e olha, o nome de Jesus está sendo glorificado, eu não sabia que Deus ia fazer isso na minha vida. Começou lá. Então, você precisa saber que você não está condenado a ser o que sempre foi, o que seu pai falou, sua irmã falou, seu amigo falou. Porque quando eu era mais novo, eu falava em escrever livro. Ah, você? Eu escrevi 4. Há mais um vindo aí. Tem o Daniel aqui, tem um livro maravilhoso, faz parte do nosso livro. Você devia ler lá sobre capelania da sexualidade, precisou de ajuda, vai atrás. Porque quanto mais livre você está, mais autoridade você tem. Procura o pastor Efigênio, escreveu o livro. Por que você não pode escrever? Então Deus te trouxe aqui para te inspirar a subir de nível hoje. Hoje é um dia de a pessoa mudar de degrau, de entrar numa nova rota, um novo ciclo. Sabe? Então, você precisa ter paciência? Precisa estudar? Precisa estar aqui? Precisa. Paciência é coisa de escolhido. Eu estudei, mas foi muito, irmão. Estudei psicologia, estudei psicanálise, estudei teologia. Estudei marketing, me especializei, tudo aquilo que eu tenho dificuldade, eu me especializo e faço. Nossa plataforma precisava de um aplicativo, pede para um fazer, pede para outro, não sabe fazer, faz de outro jeito, cobra caro e tal. Eu falei, ah é? Irmão, fica com raiva, fala para o seu irmão, fica com raiva hoje, fica com raiva. Hoje é o dia da revolta. Fica com raiva, sabe por quê, irmão? Porque aquilo que ninguém fez, você vai fazer. Aleluia. Sabe o que eu fiz? Fui lá, aprendi e fiz. Aí estava escrito lá assim, ó, tem que ter pelo menos 100 downloads. Como é aplicativo de estudo, ele não é um aplicativo para ter 1 milhão de downloads, não é Uber, não é aplicativo do McDonald's. É para ter poucos downloads para os alunos. Aí eu comecei a ligar para meus amigos, poxa, baixa aí. Tem gente que não baixava, não comentava, aí falei, vou deixar. Aí entrei outro dia, 500 downloads. Diga amém. Arrependi de toda a inveja. Quando a pessoa não fala nada é porque já cresceu outra. Sabe, tá dando certo, não é um socorro da vida, mas é sinal que eu tenho 500 alunos lá estudando. Então quer dizer, Deus está falando para você, eu estou te dando nessa manhã, isso é forte, mais uma oportunidade. Então se reveste dela, viu, irmão? Porque é o que mudou minha vida. Só que eu lembro que o pessoal falava que eu ia ser um pé rapado. Meu tio falava que eu ia ser um pé rapado, que eu era a ovelha negra da família, que eu nunca ia ser nada. E eu já estava crescendo já na fé aqui, no Brasil, mas as pessoas falavam, não sei o quê. Eu falava, Deus falou que um dia vai me levar para o mundo e tal, tal. Irmão, a diferença entre os que são e os que não são é a fé, acreditar. Aí um belo dia um cara me falou para mim assim, vamos viajar comigo para a Europa? Eu falei assim, vamos. Aí ele falou, então vamos. Só que eu não tinha passaporte. Você quer ser um capelão internacional? Tira o passaporte, irmão. Ah, como é que tira o passaporte? Sabe onde é que tira o passaporte? Que bom que alguns sabem. Você que não sabe, eu vou lhe ensinar o caminho. Google.com. Vai pra cima, irmão.
Tira o seu passaporte, vai lá na Polícia Federal, leva os seus documentos. Aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai descobrir que tem um monte de documentos que você não tem. Aí quando eu fui tirar o passaporte, eu estava sem título de eleitor, não sei quantos anos, que eu não votava, eu não legalizava, e eu não tinha reservista. Aí fui lá em Minas Gerais buscar minha reservista. Chegou lá, não liberava, eu tive que pedir a transferência para Cosmópolis, onde meu pai morava na época, para poder conseguir a reservista. Mas uma luta, irmãos. Eu morava no Rio de Janeiro na época, e vim e voltei. Eu falei, Deus, será que vale a pena mesmo? Porque essa é a pergunta que o diabo fala como se fosse na primeira pessoa. Ele pergunta e você acha que é você. Ele fala assim, será que vale a pena mesmo? Aí você pensa que é você falando. É mesmo, eu acho que não vale a pena mesmo, não. Tem gente que cai fácil. Ele fala, não, quer saber? Deixa. E você já fez 40, já fez 50, já fez 60. E Deus, de repente, tinha falado, já era para você estar lá. Já era para estar voltando para ensinar aqui. Só que você não tirou o passaporte, eu não enviei o convite. Diga pro seu irmão, tira o passaporte. Tira o passaporte. Aí fala, mas o passaporte é R$250. Soma quanto você gastou de pizza nos últimos 6 meses. Meu Deus! Você vai pagar uma vez só o passaporte, irmão, dura 10 anos. Fala pro seu irmão, essa foi pra você. Fala pra ele, essa foi pra você. Você tem que fazer a sua parte, irmão. Então você precisa tirar o passaporte. Essa é a maior prova que você acredita. Aí sabe o que ele fez? Fui lá, tirei o passaporte. Aí sabe o que ele falou? Falei, vai demorar pra chegar 30 dias. Ele falou, eu vou semana que vem. E sabe o que ele fez, irmão? Ele foi. Aí eu fiquei com o passaporte parado lá. Só que eu vou lhe dizer, Deus é um Deus de oportunidade. Passou um ano, ele falou assim, eu vou esse ano de novo. Só que dessa vez piorou. Ele falou assim, já comprei minha passagem, vou descer em Portugal, vou em 10 países. Se você quiser, você vai comigo para carregar minha mala. Eu pago teus voos internos. Só que o voo interno dentro da Europa é 70 euros. Aí ele falou assim, você paga o teu. Só que o voo daqui para lá era 6 mil. Sabe o que eu fiz? Arrumei um cartão emprestado e parcelei em 20 vezes. Sem saber como eu ia pagar. Sabe o que aconteceu? Eu fui com ele. Aquela alegria de favelado, né, irmão? Primeira viagem internacional e tal. E fui. Quando eu cheguei na Torre Eiffel, que nós passamos em Paris, depois de Portugal, viajamos os países, passamos em Paris. Eu cheguei na Torre Eiffel, que eu olhei, eu comecei a chorar. Ele falou, você está emocionado, né? Eu também. Ele falou, é um favelado igual você aqui na Torre Eiffel. Eu olhei para mim assim, sabe o que Deus falou comigo naquele dia? Naquele dia, nunca mais vou esquecer. A voz de Deus falou no meu ouvido. A partir de hoje, nunca mais a tua vida será a mesma. Sabe o que Deus estava fazendo? Honrando o meu esforço. Deixa eu liberar uma palavra para você. Deus vai honrar o teu esforço se você se esforçar. Vai valer a pena. Se Deus está chacoalhando o teu coração enquanto eu estou falando, tira o passaporte. Tira o passaporte, irmão. Fui para lá, sabe o que aconteceu? Depois uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. De país em país, o povo me chamava aqui, eu fui visitar minha avó lá em Minas. Minha avó é muito simples, o Felipe sabe disso. Sentamos lá, minha avó está com 96 anos. Sentei lá, ela falou assim, neguinho, filho de uma égua, você tá rico, né? Eu falei, rasgando dinheiro, vó. Aqui é euro, tá rasgando. Não era nada, irmão. Não era dinheiro, era Deus. Então, você tem que se preparar. E a minha vida mudou mesmo. Porque as pessoas, Deus enxerga o coração. As pessoas, infelizmente, eles respeitam farda, carteira, seu jeito de falar, seu jeito de andar, sua postura, sua vida, sua família. Tem foto no seu Instagram com a sua esposa? Tem foto no seu Facebook com o seu marido? Tem foto dos seus filhos? Tem foto da sua vida? Tem foto desse curso? Você tem vergonha? Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Hoje essa chave precisa virar. Precisa virar, irmão. Porque Deus quer abrir a porta para algumas pessoas que estão aqui. Essa manhã é muito gostosa. Deus vai te abençoar muito. Você fala, como eu vou fazer isso? Agora eu vou te dar o como. Fala para o seu irmão, como? Irmão, tem algumas perguntas que são as perguntas da vida. As perguntas mais poderosas da vida é o quê, por quê, como, quando, onde e essa assim. E eu vou te dar o como. Primeiro passo para você viajar internacionalmente, Deus vai te honrar. Mas sabe o jeito que você precisa se mover? No networking. Eu conheci o pastor Efigênio
porque ele viu a gente na internet, foi lá em Limeira fazer o curso na nossa plataforma física, depois ele foi de novo com a pastora, o Felipe, a esposa dele, né? O Felipe tá ali, passamos um dia maravilhoso, depois eu vim aqui, agora através dele eu já conheci um montão, que já está apresentando um montão e ele já está conhecendo outro tanto. Ele já vai fazer um grande trabalho para o Conselho de Pastores, para vários pastores de Limeira. Eu tenho certeza que vai dar certo, se Deus estiver no negócio, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Nesse inteirinho, alguém vai falar assim, pastor Efigênio, minha irmã está, sei lá, na Inglaterra, quando o senhor for por lá, fica na casa dela. Aí dali a pouco alguém chama ele para ir em Portugal. Ele já tem um lugar para ficar onde? Não, na Inglaterra. Presta atenção. Porque network, conheça pessoas, se comunique com pessoas, faça parte de um grupo, entra no Facebook, se movimente. Diga para o seu irmão, se movimenta. Um monte de gente, irmão, vai entrar na sua vida e vai sair. Vai entrar para criticar, vai entrar para dar problema, vai entrar para falar um monte. Resiste, sabe por quê? Quando esse sair, Deus vai botar as pessoas verdadeiras que vão ficar na sua vida. As pessoas boas, é cada convite que eu tenho de parceria, mas é cada convite ruim. É cada 7-1. Sabe, eu sofri muito para chegar até aqui. Só que de vez em quando aparecem uns bons, igual o pastor Efigênio, e eis-me aqui dando curso para você. Então é uma bênção. Você precisa se movimentar, sabe por quê? Deus, minha esposa sempre fala isso, Deus age no movimento. Deus age no movimento. Felipe falou assim, Paulo foi para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Nesse empurra que pensava que estava empurrando Paulo para a morte, estava empurrando Paulo para o propósito. Porque quem tem Deus nunca está no caminho errado. Deus sempre ajusta as coisas, no final dá tudo certo. A pessoa empurra o trem e fala, agora vai sair do trilho. Deus vem para um trilho novo, aleluia. Então é assim que acontecem as coisas. Felipe estava falando aqui de capelania internacional. Paulo evangelizou a cidade, evangelizou o bairro, a cidade, evangelizou o país, evangelizou outros países, evangelizou o mundo e evangeliza a gente até hoje. Quer dizer, a história dele saiu de 4 paredes, estendeu. Então a gente precisa se mover. Diga para o seu irmão, mova-se. Tem que se mover, irmão. Deixa eu mudar aqui. Alegres e tristes. Diga, alegres e tristes. Agora deixa eu correr. Uma cavalaria. Em um lugar distante, um grupo de homens e mulheres estavam numa noite escura. E eles ouviram uma voz que dizia, parem, desçam dos cavalos e peguem todas as pedras que vocês puderem. Só que estava escuro. Ele falou, pega porque amanhã, pega agora. Fala para o seu irmão, pega agora. Pega porque amanhã vocês vão estar alegres e tristes. E tudo bem, passou. No outro dia eles estavam alegres e tristes. Por quê? Porque quando eles olharam, eles ficaram alegres. Não eram pedras, eram diamantes. E triste porque eles disseram assim, por que eu não peguei mais? Você sabe que jeito que é as coisas que Deus faz? Deus, ele vai colocando oportunidade na sua vida, mas quando você está distraído, você não pega tudo que você tinha aqui, pegar. Depois você fica alegre que pegou alguma coisa, mas fica triste porque dizia, eu podia ter aproveitado. Mas então, tudo que você fizer na vida é aqui. E não importa onde você estiver, é agora. Você tem que viver o aqui e agora. Tinha um programa antigamente de um cara, né? Falava aqui, agora, vocês lembram? Quem tem idade para lembrar disso aí? Qual que é o nome dele, irmão? Aqui e agora. Então assim, Deus ele vai espalhando pedras preciosas no caminho, mas às vezes está escuro. Então quando é uma oportunidade, Deus falou para pegar, abraça. Se reveste, sabe por quê? Porque vai dar certo. Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, nós não somos seres físicos num corpo espiritual. O que nós somos? Seres espirituais num corpo físico. Nós precisamos fazer o que é do corpo? Sim ou não? Mas precisamos fazer o que é do espírito? Sim. Então o capelão, seja ele internacional ou não, o diplomata, seja ele internacional ou não, ele precisa entender que as pessoas são bio, psico, social e espiritual. Biológico, elas precisam de cuidados do corpo. Psicológico, precisa dos cuidados da mente. Social, precisa ter o quê? Responsabilidades civis. E espiritual, precisa ter compromisso com Deus. Então você precisa fazer o quê? Um mapeamento.
Pô, eu não estou bem por quê? Eu estou nervoso por quê? Eu estou impaciente por quê? Porque a gente tem uma péssima mania de tratar o sintoma, mas o problema está na causa. E muitas vezes você vai tomar um remédio para ajudar no sintoma, beleza, mas precisa tratar a causa. Quem te rejeitou para você rejeitar as pessoas? Quem te magoou para você andar triste? Quem um dia te fez acreditar que você não pode, para agora você ouvir tanta coisa e não conseguir se revestir? Aonde está o problema do teu vício, da tua dependência sexual, ou de bebida, ou sei lá do que, de cigarro, maconha, sei lá, porque tem cristão hoje fazendo de tudo. De tudo. Né, Paulinho? Estava conversando ontem sobre isso. Qual o problema? Então a gente precisa entender primeiro o homem de dentro para fora. Para você vai aprender um pouquinho de lei. O que você faz? É rapidinho a parte de juiz de paz disso. Eu vou ensinar. Só que as bases, hoje eu entendo perfeitamente o sonho que Deus me deu. A base tem que estar pronta. Porque senão a gente constrói, ensina todas as leis, toda pessoa sai com uma base errada, ela usa tudo do jeito errado. O casamento é errado? Por que tem tanto problema no casamento? Porque as pessoas usam o casamento do jeito errado. Quando você faz um compromisso, casamento é um contrato. Faz parte do juiz de paz. Já estou chegando lá, mas vamos pincelando. É um contrato, ele não é só uma aliança espiritual, ele é um contrato físico. Sim ou não? Eu vi alguém falar que não, é casado num papel e tem um monte de posse. Separa para você ver. Não é um contrato físico? Um direito do meu pai, separa para você conhecer esta varoa. Separa para você receber aquela intimação. Você está vendo que a intimação vem assim: o amado irmão foi convidado para comparecer à comarca de Vargem Grande Palito. Não é assim não, irmão. Então a gente precisa entender que o mundo, quem rege o mundo espiritual é a lei espiritual, mas quem rege o mundo físico são as leis da terra. Aí foram tentar pegar Jesus numa pegadinha e falou assim: sabe por quê? Alguém conhece um crente que espiritualiza tudo? Então, se você estiver aqui, nós vamos desespiritualizar você hoje, eu vou te libertar. Chegaram em Jesus e falaram assim: ó, Jesus, é o seguinte, estão cobrando imposto. Ó, não quer pagar, quer andar errado, quer sonegar, abre o meio e não paga o das. Não, faz tudo errado, não vai dar certo. Aí falaram para Jesus assim: Jesus, como é que a gente vai pagar? Ele falou assim: presta atenção, o que está aí nessa nota aí, essa moeda? Ele falou assim: o rosto de quem está aí é o meu? Ah, é de César. Quem que é o rei? Ah, é César. Então você vai dar para César o que é? De César. Só que a pessoa só fala assim: não, eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. De Deus é tudo. Quer saber? Não vou pagar imposto não. O meu Senhor é dono do imposto. Então não paga. Não paga as multas de carro. Então a gente precisa aprender, irmãos, que às vezes Deus converteu a gente no espírito, mas precisa converter na carne também. Então a gente precisa entender que nós somos seres espirituais, mas nós também estamos num corpo físico. Então, Deus vai te honrar, mas você precisa aprender as bases. Precisa tirar o passaporte, precisa aprender como fazer o casamento. A pessoa senta lá, olha qual que é o problema do juiz de paz. Você vai lá, você pode ir lá, hoje o tenente me chamou aqui e falou assim: eu vou fazer um casamento, como é que eu faço? Eu expliquei para ele. Você vai no cartório, pede certificado de habilitação, que eu vou explicar para vocês aqui. Tudo bem, beleza. Dá para me ensinar você sem fazer esse curso, tá? Dá para ensinar você meia hora, sei lá, tal, faz, não precisa de carteira, não precisa de nada. Só que é o seguinte, que tipo de juiz de paz que é esse? Porque o juiz de paz também, na sua origem, ele é mediador, ele é conciliador, ele é orientador, ele participa do casamento antes, durante e depois. Ele é uma pessoa de confiança. Hoje tem gente que vive disso. Ele já chega num casamento com a corda. Porque tem um ditado que diz que a corda, o casamento é um enforcamento. Ele mostra que a corda é um sinal de força, porque a Bíblia fala: o cordão de 3 dobras não se arrebenta fácil. E ele dá um exemplo, ele dobra a corda, a esposa dele puxa, ele fala: uma dobra. Agora juntou o casal, 2 dobras, agora juntou Jesus, 3 dobras, nenhum diabo pode quebrar. Então quer dizer, você muda o sentido da vida de uma pessoa. Agora, como que você está para poder mudar a vida das pessoas? Você está preparado? Qual que é o teu sentimento? Vamos lá, pode passar. Presta atenção nisso. Como você pensa, você? Está na Bíblia isso? Sim ou não? Sim, está na Bíblia. Assim como o homem pensa, ele é. E Henry Ford? Henry Ford é o criador da Ferrari? Não, da Ford, né? Se você pensa que você pode ou não pode, os dois estão certos. Ele disse isso.
Porque Jesus disse, o que você pensa, você é. Ele disse, e Henry Ford vai dizer o seguinte, se você pensa que você não pode, então a gente precisa mudar o nosso pensamento, nosso conceito. Paulo falou isso, pode passar. A moeda mudou. A moeda mudou. Antigamente, quem mudava o mundo era quem tinha poder na agricultura. O tempo passou. Quem tinha terra era quem era realmente poderoso. Tanto que até hoje você vê os centros da cidade, a pessoa fala, isso aí era do bisavô do cara, que passou pro avô, que passou pro pai. Hoje o filho tem aquele lugar no centro da cidade que vale muito dinheiro, porque o que valia dinheiro antes era... Mas quem está comprando esses negócios a preço de banana? É quem tem o quê? Aí você fala quem tem dinheiro, mas na época terra era dinheiro. Se trocar, veio a era industrial e mandou quem tinha a indústria. Então eles compravam esse terreno do povo. Hoje nós vivemos uma era nova. Deus continua o mesmo, mas o mundo mudou. E como a gente tende a mudar com o mundo, a gente precisa se ligar em Deus. Hoje, sabe quem manda no mundo? Quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento paga mais caro. O que a gente faz hoje quando a gente vai num lugar? Você vai comprar uma coisa, antes de você comprar, o que você faz na internet? Pesquisa. Então, nessa hora, manda quem tem conhecimento. Quem não tem, teve que aprender. Então a gente precisa entender que a gente é que vai ter que mudar. Porque o mundo está mudando rápido. A Bíblia fala assim, ó, os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Então a gente precisa de velocidade, a gente precisa de dinâmica. Pode passar. O segredo dos fortes, né? Qual é o segredo das pessoas que fazem a diferença em tudo que elas fazem? Eu andei pensando sobre isso e a gente percebe que os maiores homens da Bíblia, as pessoas que fizeram mais diferença no mundo, eles temem a Deus. Aí você fala, mas eu estou vendo um monte de gente que teme a Deus e que a vida está dando tudo certo. Por hora está dando certo aqui. Isso é sinal que Deus aprovou? Não, então o segredo dos fortes, sabe qual é? Pedir para o Senhor ir na frente. Quando você tiver com medo, fala, Senhor, me confirma, me dá direção, vai na minha frente. Mas se Deus falar para você ir, vai. Então Moisés falou para o Senhor assim, se o Senhor não for, eu prefiro não ir. E tem casos que o Senhor nem vai, Ele arrasta você. Quem aqui já se sentiu arrastado por Deus para alguma coisa? Irmão, Deus está insistindo com você. Sabe? Ele chega para Gideão, sabe o que Gideão fala? Senhor, mas a minha família é a menor da cidade. Deus, não, Deus te escolheu. Mas eu sou o menor da casa. Não, Deus te escolheu. Deus continua insistindo. Sabe? Então, para de brigar com Deus. Aceita o que Deus está fazendo na sua vida, porque Deus sabe o que está fazendo. Então, quando você vai terminar esse curso, Deus vai mandar algumas coisas para você, vai te mandar algumas oportunidades, você vai tirar passaporte, você vai postar a foto da sua carteira, você vai falar para todo mundo que você é juiz de paz, você vai falar para todo mundo que você é o diplomata, você vai postar a roupa. Quando as pessoas olharem para você, elas entendem que você sabe, sim ou não? E elas entendem que você é um especial e que você vai resolver o problema. Então você precisa, de fato, saber, porque se você não souber, você vai passar. Então minha dica para você, estuda. Fala pro seu irmão, estuda. Estuda, irmão. Sabe, você viu o Felipe falando, Paulo morrendo, estava estudando. Pegue o livro. Se você não pegar o livro, o online vai ser gratuito para você. Imprime depois, mas o livro vale muito mais a pena você ter o livro. Pesquisa, vai fazer tal atividade? Pesquisa. Pega a apostila, tem algumas ali, ó. Deve ter umas 10, 20 com algumas coisas do curso. Claro que não é tão completo quanto o livro, porque o livro é recente. Pega lá para você, deve ter umas 10 lá. No final você pega lá. Pega lá, pode dar, Camila, para quem for aí. Pega lá, leva para você, pesquisa. Leia. Para quando alguém perguntar, ele fala, esse cara sabe o que ele está falando. E tem uma história que diz que o homem estava em alto mar, com um navio cheio de ouro, e de repente o navio parou em alto mar. E o dono do navio ficou desesperado. Ele falou, pode vir gente saquear, isso acontece muito no sul da África. Ele falou assim, e agora? Ninguém conseguia resolver o problema. Aí chamou um cara. O cara foi lá e falou, cara, não achei. Chamou outro. O cara era o melhor, segundo todo mundo falava. Ele não resolveu. Aí eles falaram assim, traga quem montou a máquina. Aí foram lá de helicóptero, pegaram o cara, chegaram em alto mar. Desceu, o cara saiu, aquela chuva, aquela cena de filme, tá imaginando aí? Desceu, tal, especialista. Aí todo mundo falou, quero ver se esse cara sabe mesmo.
Aí ele foi lá, olhou, foi lá atrás, tinha uma válvula, ele falou assim, me dá um martelo. Aí o cara deu o martelo e puf! Saiu aquele monte de ar. Você já viu o carro aquecer por conta de ar? Já aconteceu isso com o seu carro? Você já ouviu falar? Aquece por conta de ar. Às vezes é um problema pequeno, só que você vai num cara, ele quer trocar o quê? Radiador inteiro. Mas esse sabia onde bater. Aí pegou e falou, manda a conta de todo mundo que eu vou pagar. O primeiro cobrou 100, o segundo cobrou 400, o último cobrou 10 mil. Aí o cara falou assim, eu vou pagar os 10 mil, só que eu só quero que você me explica aonde que você conseguiu cobrar 10 mil. Ele falou, não, pela martelada, só um. Agora, por todos os anos que eu estudei, 10 mil, quer saber aonde bater. Você sabe por que Deus é tão poderoso e precioso na nossa vida? Que Ele sabe cirurgicamente onde está o problema e Ele resolve. Essa parte receba em nome de Jesus, que Deus sabe onde resolver. Agora, quando é para você, você precisa saber resolver o problema. Você vai lidar com gente. Você precisa entender de gente. Porque assim, você passa numa imigração e o camarada é visual, porque o ser humano é sinestésico, auditivo e visual. O cara é extremamente visual. E ele te olha de cima e embaixo. Você não está lá bem vestido, ou você está mais ou menos vestido, mas o documento está em dia, mas eles têm poder. A imigração é uma polícia separada, individualizada. Ela não é a polícia militar, não é a polícia, é a polícia separada na imigração. Ele tem poder para te deportar. Então faz a lição de casa direitinho. Põe a roupa direitinho, anda com o documento direitinho, porque a pessoa é visual. Seja bom naquilo que você faz, seja revista daquilo que você faz. Eu tenho que entregar tudo, irmão. Tem gente que só quer a parte que interessa, mas você precisa absorver tudo. E eu falei isso pro Felipe, eu vi isso na carne. Cadê meu irmão? Não sei onde ele está. Ali, Felipe está ali. Falei pro Felipe, Felipe, vem de terno. Ele foi, vai estar ali, mas foi mais tranquilo, confiante, porque estava com os documentos em dia, só que ele foi, tá aqui, ó, na minha frente, meu irmão. Ele foi de moletom, né, Felipe? Roupa de ficar em casa, roupa de maloqueiro. Não, de ficar em casa, essas roupas de, né? Aí ele foi de touca, chegou lá, o que o cara fez? Mandou ele passar a linha. O que aconteceu na volta? De novo. Tava eu e ele, eu de terno e tal, o Felipe sempre tranquilão, o jeitão dele. A gente tava em Roma, né, não sei, na Itália. Aí o Felipe sentado comigo, assim, de longe, eu vi quando o guarda fez assim, ó. Olhou, falei, Felipe, pode contar que ele vai parar. Que parar nada? No meio do aeroporto, ele falou, passaporte dos dois. Então, irmãos, não adianta negar uma coisa que é um fato. Contra fatos não tem argumento. Então a gente precisa estar preparado para lidar com pessoas. Policial, uma imigração. Se você está em dia, se você está ligado à convenção, se você fez o curso, se você sabe o que você está fazendo, você não precisa temer. Amém? Então isso é muito importante na diplomacia civil. E nós vamos falar rapidinho sobre Martin Luther King daqui a pouco. Martin Luther King, quem já ouviu falar o nome Martin Luther King? É simplesmente o maior diplomata, acho que não teve ninguém. Porque Jesus está acima de tudo, não vamos espiritualizar. Não teve como ele, sabe que ele era pastor, cristão, estudante de teologia, só que ele ficou inconformado com a segregação racial, com a mulher que não pode votar, com uma mulher negra que não pode andar de ônibus. Ele falou assim, ó, eu vou protestar. Eu sou cristão, mas eu tenho direito, eu não tenho só dever. E ele foi protestar, e sabe o que aconteceu? Ele marcou a história do mundo. Difícil uma faculdade, um professor, uma escola, uma instituição que nunca ouviu falar dele. É difícil. Então, sabe o que era? Um cristão que tomou posse. E aí o pessoal pergunta para mim assim, outro dia escreveram na minha página assim, e esse curso de diplomata? Um cara escreveu assim, você não conhece crente? Quando não tem, ele inventa. E aí falou, de juiz de paz eu sei que capelania eu sei, mas e o de diplomata? Irmãos, aí eu escrevi lá assim, pesquisa a história de Martin Luther King, tem documentário dele na Prime, tem documentário dele na Netflix, é uma das histórias mais lidas do mundo. Ele foi assassinado, irmão. Sabe, cumprindo o que? O seu dever. Os presidentes se curvavam diante da sabedoria, dos discursos, da postura dele. Isso é diplomata civil e humanitário, irmão. Ter postura, saber o lugar que você pode chegar, o lugar que você não pode chegar, a hora que você tem que levantar, a hora que você tem que abaixar.
Davi chegava matando todo mundo. Aí ele foi e perguntou para Deus, Deus, como é que eu vou tomar Jerusalém? Deus falou, Jerusalém não dá para ir no peito não. Tem flecheira em cima, tem jacaré, tem leão embaixo. Ele falou, Senhor, como é que invade? A porta precisa descer para atravessar. Ele falou, mas o Senhor sabe. Sabe o que Deus falou para ele? Por baixo. Você vai entrar nos dutos, vai passar lá embaixo de baixo, lá da onde tem aquele negócio, aquela água cheia lá de jacaré, lá embaixo. E você vai abrir um tubo, vai sair lá dentro do castelo. Vai entrar com a tua turma, vai derrubar um monte de gente, vai abrir para o povo entrar. E eu vou entregar nas tuas mãos aquilo que eu não entreguei nas mãos de ninguém. Tinha uma estratégia, ele tinha que saber a hora de abaixar, ué. Só que sabe que jeito que entrava lá? De joelho, não deitado. E sabe o que passava naqueles dutos? O quê? Esgoto. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder. Quanto custa o teu sonho? Quanto custa o teu sonho? Custa ficar um tempo sentado? Custa ler? Custa aguentar desaforo? Aguenta. Sabe por quê? Com Deus vai valer a pena. Sabe qual que é o problema? Nariz em pé, não chega a lugar nenhum. Eu conheço um monte de gente nariz, todo mundo que critica a plataforma, eu faço questão de entrar no Face, no Instagram. Até hoje eu não achei um que é alguma coisa. Geralmente é um zero à esquerda, um zé ninguém, um mau pai, um mau filho, um mau esposo, um mau crente, um mau tudo. É um desprovido de graça, né, professor? Então, você vê que pessoa que passa o tempo criticando, não passa tempo estudando. Pessoa que passa o tempo julgando, não passa tempo estudando, irmão. Porque quem estuda aprende. Ele sabe que por mais que você saiba, você só sabe 5 km de 1 milímetro. Tem outro que sabe mais 5 de outro milímetro. Tem outro que sabe mais 5 km para baixo de outro milímetro. Então a melhor forma de crescer é um com os outros. E a maior prova disso é na Bíblia. A Bíblia fala assim que o Senhor só se manifesta, o Espírito Santo manifesta quando os irmãos estão juntos. Com bom e com suave que os irmãos vivam em comunhão. É como o quê? Como um óleo precioso que desce. Até para Deus descer é importante aprender um com os outros. Então a gente precisa guardar a nossa espada e nos tornar bom naquilo que a gente faz. E a premissa disso é servir. Eu não sei se você veio aqui para aprender qualquer coisa, mas pode passar a unção de serviço. Irmão, servir é se submeter ao tempo. Diga tempo. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas falam que tempo é dinheiro. Está na hora de comer, está na hora de cuidar do filho, está na hora disso, está na hora daquilo. Mas, irmãos, quando a gente fica doente e fica no hospital, todos os nossos conceitos mudam. Porque o tempo não serve para mais nada. Tudo que a gente pede é para melhorar. Então, servir é a gente entender que a gente precisa se submeter ao tempo e respeitar alguém que já passou uma estrada que nós não passamos. Tem a história que eu vou contar, eu espero que os irmãos entendam, vou correr aqui, da sabedoria e da esperteza. Um rapaz se achava mais considerado, ele foi considerado, você já viu esses programas de game, que tudo que pergunta o outro responde? Ele tinha vencido, não tinha mais ninguém para ele. Um cara falou, só tem um cara que é mais esperto que você. Mais esperto que eu? Não existe. Eu quero visitar esse cara. E o esperto foi lá, bateu na porta. Saiu lá um velhinho. Aí ele falou assim, fiquei sabendo que o senhor é o mais esperto. Ele falou, esperto não, eu tento ser sábio. Aprendi com a experiência. E aí o homem falou assim, olha, é o seguinte, para cada pergunta que eu errar, eu te pago 50 mil. Para cada pergunta que você errar, você me paga só 5. Certo? O cara falou certo. Pergunta do tipo assim, quem veio primeiro? Os espertos não param para pensar essas coisas. E ele falou assim, não sei. Ele falou, então me dá os 50 mil. Já que você não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, me dá os 50 mil. O cara fez o cheque, ele botou os 50 mil. Ele falou, agora que você pegou meus 50 mil, fala a resposta. Ele falou assim, não sei, toma os 5. Não entendeu, né, irmão? Tem uns que não entenderam, não vou explicar não. Esse não sei dele custou 5. O não sei do outro custou? Porque ele achava que era mais esperto. Quando a gente se submete ao tempo, se submete a Deus, no final vale a pena. Já ouviu o ditado, quem tem pressa come? Como é que é? Cru e quente.
1 Samuel 16:18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, sabe falar, é gentil e o Senhor é com ele. Aleluia! Irmão, olha quanta coisa Deus deu para o camarada, só que todo mundo olhava e não via, mas alguém viu e falou. Não entendeu? Alguém vai ver o que Deus te deu, alguém vai comentar do que Deus te deu, e muita porta vai se abrir através do que Deus está te dando. Então, alguém falou assim, ó, tem lá o filho de Jessé, e a pessoa vai dando a descrição do que ele é, porque ele estava preparado. Irmão, eu estou com vontade de profetizar, não vai demorar muito tempo para as pessoas repararem o quanto você melhorou. O quanto você melhorou, eles vão olhar e vão falar assim, rapaz, lá na roça a gente dizia isso, quem te viu e quem te vê. Eu já cansei de ouvir isso, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está preparado, cumprindo a missão, porque você ama, você faz por amor, é só uma questão de tempo para alguém te ver malhando trigo no lagar, para alguém te ver cuidando das ovelhas do jeito certo, para alguém ver o casamento lindo que você fez, para alguém ver a viagem que você tanto chorou e falou, Deus, até quando eu vou ficar sozinho nesse país? Deus deve ter dito, espera, porque vai valer a pena. Tem coisa que a gente não pede, Deus dá. Sabe por quê? Ele tem um propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem luta que você passou que você não sabia por que você estava passando essa luta tão grande. E agora que você superou, você vai ensinar sobre como vencer essa luta. Sabe que jeito? Agora Deus vai te dar um título, uma indumentária. E aquela luta que você achou que não servia para nada, foi a escola de Deus para te dar autoridade. Foi a escola de Deus para te dar revestimento. Foi a escola de Deus para te dar força. Recebe o que eu estou falando. Você que ficou muito tempo sozinho, na solidão, chorou e suportou. Deus vai te levantar para ensinar sobre isso. Você que sofreu no casamento, vai ensinar sobre casamento. Sofreu no amor, sofreu na profissão, viveu endividado, não tinha nada. Deus vai mudar essa história. Deus vai te honrar. Deus vai te dar uma oportunidade, meu irmão. Eu sei do que eu estou falando aqui. Então, sabe o que você precisa fazer? Se esmerar, continua. Fala para o seu irmão, continua. Pode passar aí, irmão. Tem uns versículos aqui. Ó, sobre serviço. Vamos falar sobre caráter já. Sobre serviço, um versículo. Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida. Irmãos, até que você esteja preparado para dar a sua vida por aquilo que você quer, aquilo não vai acontecer. Tem uma história que uma mulher perguntou para o violinista assim, eu daria a vida para tocar como você toca. Ele falou, foi o que eu fiz. Meu Deus. Alguém vai falar assim, nossa, eu daria a vida para ter o que você tem. Foi o que você fez. Alguém pode olhar, aleluia. O diabo deve olhar para Jesus e falar assim, o que eu poderia fazer para ter tanta devoção como você tem? Você não pode fazer. Eu dei a vida para me ter tanta adoração. Então, irmão, você precisa aprender a se entregar. Mateus 23:11, ele fala, o maior dentre vós seja servo. Marcos 10:42, mas Jesus chamando, disse-lhe, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Entre qualquer que quiser ser grande, será vosso serviçal. Irmão, antes de Deus te dar coisa grande, você precisa aprender a viver o pequeno. Seja fiel durante 1 ano, 2 anos a uma coisa só, fazendo aquela coisa, estudando ela. Tem uma pesquisa que diz que se durante 5 anos você pegar uma coisa pequena e estudar ela, você se torna um dos maiores especialistas do mundo naquela coisa. Por que tem muito crente que quando ele prega, você fica assim, ó, eu fico vendo o Felipe pregar, não sei se é porque é meu irmão, e eu estava ali, eu choro, eu sorrio, eu choro de novo. Porque assim, ele tem tanto esmero, é tanta riqueza de detalhe, que eu ouço que eu lendo, eu nunca tinha visto, ele citou umas cidades ali que eu falei, Senhor, será que tem isso na Bíblia mesmo? Será que ele está inventando? Eu vou perguntar para ele depois. É tanto detalhe, só que assim, o Felipe vive com a cara enfiada num livro. É o tempo todo com a cara enfiada num livro. Então quando ele abre a boca, ele não precisa gritar, ele não faz força, ele tem o que falar. Então o que a gente precisa aprender? Você serve fazendo a mesma coisa durante um tempo, você vai ficando bom.
Está dando errado? Senhor, por que está dando errado? Deixa eu ver até dar certo. Você vai ficar bom, vai dar certo, irmão. Eu lembro que eu trabalhei um tempo na prefeitura de Limeira. Quando eu estava na Câmara, ano passado, um menino falou assim, cara, não é possível que tua plataforma não vai explodir, porque você vive isso, cara. Você respira isso, você dorme. Você gasta teu dinheiro todo nisso. É distintivo, é pasta, é curso, é bandeira, é não sei o quê. Você está sempre escrevendo um livro. Cara, será que uma hora não vai dar certo? Quando chegou janeiro, eu queimei a ponte. Diga para o seu irmão, queime as pontes. A gente precisa queimar um contato com o passado, com as palavras que deram errado, com o diabo falando que não. Eu falei, eu vou me lançar naquilo que Deus está falando. Irmão, dezembro, eu falei assim, vou lançar uma turma, veio 5 pessoas. Novembro, dezembro. Janeiro eu tinha saído de lá, na nova gestão, não quis ficar, sair. Quando foi janeiro, irmãos, tinha 30. Quando foi fevereiro, irmão, tinha 100. Nós estamos em julho, já passou, irmão, de 300, 400 pessoas. Então o que você precisa fazer? Se lançar. Porque vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para alguém que está aqui. Deus está falando para mim te dizer, vai dar certo. Continua desse jeito que você vai ver eu te honrar nesse projeto. Tem alguém que está aqui que já falou para Deus, Deus, até quando? Eu vou tentar, não vai conseguir. Deus está me usando aqui para te dizer, você não vai morrer frustrado nesse projeto, não. Tem coisa grande vindo aí para a sua vida. Recebe, irmão, isso em nome de Jesus. É difícil querer ensinar e ser profeta ao mesmo tempo, né? Caráter. Não faça nada de ruim com algo que Deus te deu. O que Deus tem te dado, irmão? O que Deus tem te dado, irmão? Pensa aí. O que Deus tem te dado? Conhecimento? Pessoas? Marido? Mulher? Carro? Casa? Móveis? Cultos? Pastor? Viagem? O que Deus tem te dado? Agora a segunda pergunta. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Vou melhorar. Talento, fé, visão, suas mãos, o seu tempo, com as suas noites, os seus banhos, irmão. Deus fala comigo no banheiro. O que você está fazendo com o seu tempo? Quando te dá ansiedade, eu percebo muito bem que a pessoa está ansiosa. Ela mexe o pé, ela mexe a mão. Por mais que ela queira prestar atenção, tem alguma coisa que está tentando tirar. E o diabo é especialista nisso. Sabe o que você faz quando te dá ansiedade? Começa a perceber os movimentos do seu corpo. Sabe o que é a depressão e a ansiedade? É que o teu corpo está aqui, mas tua cabeça está em outro lugar. Sabe o que você está fazendo? Não é a tua mente que está obedecendo. Você está obedecendo a tua mente. Sabe o que tem registrado na sua mente? Um monte de trauma, um monte de perca, um monte de dor e um monte de preocupação de coisa que ainda não chegou e tem coisa que nem vai acontecer e você está preocupado. A ciência já provou que 70% das coisas negativas que a gente pensa durante toda a nossa vida nunca vão acontecer. Tem gente que está aqui que a pessoa quer morrer umas 10 vezes. Caiu 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Você não foi atingido. Então o problema seu não é com Deus. O problema seu é com você mesmo. Teu problema não é fé. Você acredita nisso? Sabe por quê? Você tem muita fé, só que é nas coisas erradas, nas pessoas erradas, no tempo errado. Acredita em Deus e nesse tempo pra você ver se Deus não vai te honrar. Então você precisa acreditar em você e no tempo que Deus tem colocado na sua mão. Cuida e valoriza do que Deus está te dando. Sabe por quê? Porque vai dar certo. Que hora que é? Já passou, né? 1 hora, né? O sangue de Jesus tem poder. Não vou falar de Saul. Eita. Então, eu ia falar um pouco de Samuel, mas eu vou tentar resumir aqui. Samuel foi rejeitado, sabe por quê? Ele se submeteu ao chamado de Deus para reinar. Mas, isso é forte, pastor. Fala ou não fala, pastor? Fala tudo? Ele se submeteu ao chamado de Deus para Deus usar, mas não se submeteu para Deus transformar. Sabe o que ele queria? Isso é forte, irmão. Não deixa Deus me pegar, que eu não dou mais curso, eu prego. Sabe o que ele queria? Fazer as coisas do jeito? Tem 2 jeitos de fazer as coisas. Do jeito de Deus, que é o jeito certo, e do nosso jeito, que sempre dá errado. Geralmente Deus usa o pai, a mãe, a mulher, a pedra, a mula. Quando a bomba estoura, irmão, não existe bomba que estourou que Deus não avisou. Ele sempre fala. Então Deus foi falando para Samuel, Samuel, só que assim, vigia, só que tem... Saul, vigia. Sabe o que aconteceu?
o que está acontecendo com todo mundo. A síndrome do poder. Tem dinheiro, sou famoso, ninguém me toca. E o que está acontecendo? Está caindo um atrás do outro, que o homem não sabe lidar com o poder. Sabe o que você faz com o poder? Dá para Deus. E deixa Deus te revestir de autoridade. Deixa Deus te dar a direção. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, em determinado momento não soube lidar com tanto poder e achou que o pecado não tinha consequência. Mas tem, irmão. Tem. E sabe o que Deus faz a maioria das vezes? Ele te dá uma segunda chance, aleluia. Deus está te dando uma segunda chance. Tem algumas segundas chances aqui. Pode passar? Fundamentos, não é? Você precisa se instrumentalizar com ferramentas para ter mais amplitude de atuação. Vamos lá. Uma ferramenta aqui, vou falar primeiro. Estude sobre pessoas. Estude, faça um cursinho básico, estude sobre psicologia. Na nossa plataforma eu vou liberar para quem quiser. Tem uns cursinhos lá sobre ansiedade, tem cursinho sobre depressão, sobre como lidar com pessoas, sobre como lidar com crise existencial, sobre como lidar com filho problemático, sobre como lidar com família, com esposa, com marido. Vai lá e faz. Sabe por quê? O conhecimento, ele abre novos horizontes. São novas verdades. A Bíblia vai dizer sobre uma, aí eu creio que é a única, né? A Bíblia fala, conhecereis a verdade. É meio assim, né? A Bíblia não fala só da palavra. Conhece a verdade te liberta. Sobre verdade, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Sabe, você vai se alinhando, você vai se esmerando. As chancelas, o distintivo, ele te dá o quê? Legitimidade, autoridade, poder, acesso. Quando você chega num hospital, quando você chega num aeroporto, você chega num lugar, eles primeiro, tem um dos nossos que vai oficial, esse está juiz de paz. Eles não sabem muito bem o que é isso, nem você que está aqui sabe. Imagina eles. Então a primeira coisa que eles fazem é te dar o quê? Acesso. Eles subentendem que quem está usando uma chancela, ele tem o quê? Legitimidade, ele tem autoridade, ele sabe o que ele está fazendo. Então, isso te dá acesso, te dá de certa forma um poder. Então, você assumindo a responsabilidade, você vai saber usar, porque aumenta, senão você vai passar vergonha. Então, a gente precisa saber utilizar o quê? As ferramentas. Utilize a ferramenta da postura, utilize a ferramenta de melhorar os teus sentimentos, para poder lidar com o sentimento dos outros, perceber por que a pessoa está tendo uma reação nervosa. Um gigante se levantou, não tinha ninguém para se posicionar, mas Davi sabia quem ele era. Ele falou, você está se levantando contra a turma errada. Porque a gente tem um cara aí, é muito mais forte do que nós. E ele está com a gente aqui. E eu vou lhe dizer, irmão do céu, quando a pessoa está disposta a morrer por um negócio, Deus honra ela demais. Por isso que Deus prova até a morte. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa, gigante. Irmão, isso é muito de Deus, recebe isso. Ele falou assim, hoje mesmo, eu é que vou cortar a tua cabeça. E vou oferecer para as feras do campo. E não só eu. Todo mundo vai saber que tem Deus em Israel. Irmão, quando você se posiciona com autoridade, é com força. É com força. Você chega sabendo o que você está falando. Quando alguém falar para você, esse cursinho aí. Cursinho não. Alto lá, vê lá como você fala, hein? Vê lá como você fala. Sabe por quê, irmão? O teu tempo aqui vale ouro. Então valorize o que Deus está colocando na sua vida. Se instrumentalize com as chancelas. Siga um plano de carreira se você quiser. Aprenda conosco, pastor Efigênio. Participe de debates, irmão. Pega aquilo que você sabe, participa. Faça a diferença. O diplomata civil participa. Chamava o Martin Luther King para os debates porque o que ele falava era chocante. E o maior discurso dele, qual que é o tema do maior discurso dele? I have a dream. Eu tenho? Aí olha para você ver, irmão, ele sintetizou numa frase, é uma frase que impactou a humanidade. Ele disse, eu tenho um sonho. Acho que tem até um pedacinho aí, se você colocar um pedacinho. Pouquinho de gente foi assistir esse sermão dele. Pouquinho de gente, a maioria não era cristão. Acho que ele vai dar para colocar um pedacinho, depois a gente volta. Eu tenho um sonho. E ele vai falar sobre qual que era o sonho dele. E quando ele discursa sobre isso, as pessoas param para ouvir. Então ele usou a ferramenta poderosa que Deus deu para ele, que era o discurso. Quebrou paradigmas, teve um posicionamento, gerou ações sociais, foi um diplomata. I am happy to join with you today in what will go down in history
as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago. Olha a quantidade de pessoas. Pode pausar. Depois você assiste, vou disponibilizar para você. Quando você utiliza bem a ferramenta que Deus te dá, olha só o que eu estou te falando. As pessoas param para ti ouvir. Ele conseguiu parar, mudou a história. Como Paulo? Da cidade, da família, do país, todos os Estados Unidos, e alcançou mudanças mundiais. Pode passar, mano? Meu lar, o Felipe já falou bem, pode passar sobre você ser o capelão do seu... Agora eu preciso falar isso antes. Tá no finalzinho que a gente vai entrar porque aqui teria que ser o dia todo. Eu quero encerrar, quero entrar no vídeo de paz, que é bem rápido. E depois você termina no online. Eu sei que você deve estar com fome aí, mas quem está sendo abençoado, diga amém. Preste bem atenção. Qual é a sua meta? Se eu perguntar para você hoje, qual é a sua meta como capelão, juiz de paz ou diplomata? Eu não sei qual você vai seguir. Quem aqui poderia falar para mim se você já tem uma meta? Pode falar qualquer coisa. Pode falar, meu irmão querido. Minha meta é ganhar vidas. Aí. Amém. Vai ser um capelão. Internacional, nacional, tem mais alguém? Minha meta é viajar para outro país, fazer casamento, se for no caso juiz de paz. Como diplomata, eu quero escrever um livro, influenciar pessoas. Quem tem mais uma meta? Eu queria ouvir, irmão. Se você tem, se você não tem, você vai definir essa meta hoje. Vamos melhorar o nosso curso aqui. Pode falar, querida. Qual que é o seu nome? Glaucia, pode falar. Olha que legal, irmãos. Muito bom, vai pôr o distintivo. Sabe as leis e vai com legitimidade e autoridade. Parabéns. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos dois aí. O irmão Fraile, né? Ali, né? Falou. E a irmã? Cadê a esposa? Tá ali, a irmã Fraile? Sim, agora é o irmão. Pode falar. É você, né? Amém. Já tem o passaporte? Tem o curso, já é o primeiro passo. Tira o passaporte, é o segundo passo. Entra no Facebook, faça amizades com pessoas e páginas e grupos de pessoas que estão fora. Tem um relacionamento e Deus vai usar eles. E se Deus tem um propósito, Ele vai preparar o voo, as pessoas vão te ajudar e você vai fazer essa missão. Amém? Quem mais quer falar? Teu coração está aí, você tem uma meta. Já fala porque é bom. Meu nome é Leonardo. Sim, né? Maravilha. Tá vendo, pessoal? A gente tá falando de capelania internacional, tem o prisional e os irmãos falaram de prisional. Mais alguém? Pode passar. Tem uma meta. Tem uma meta que Deus vai te dar o quê? Resultado. E resultado? Fala. Irmão, eu não poderia estar falando aqui se eu não tivesse um resultado. Isso até me dá mais tranquilidade. Eu vi que valeu a pena. Ontem eu contava para os irmãos um Natal que eu passei em Portugal. Eu chorei tanto. Eu estava na Alemanha, fui pregar em Portugal. E naquele Natal eu falei, nossa Deus, estou aqui sozinho, né? Não tinha casado ainda com a Camila. E eu falei, Deus, eu vou passar o Natal sozinho. Estou vendo essas famílias passando. Me deu aquela angústia que chega Natal, a gente fica aquele clima, né, e tal. Aí eu falei, eu vou pregar numa igreja aqui, chama Casa do Leão. E pregar para a família, todo mundo unido, e eu aqui sozinho. O Senhor me chamou para viver sozinho? Aí Deus falou comigo assim, poxa, tanta gente queria estar pregando, tá sozinho sem pregar, ou tá com a família querendo pregar. Não dá para você, às vezes não vai dar para você ter tudo para você construir uma história. Deus começou a ministrar no meu coração e falou assim, você não está passando o Natal sozinho, ou eu não sou nada. Você não pode passar o Natal comigo? É muito para você? Dividir datas preciosas comigo? Irmão, você está dividindo um sábado com o Senhor. Valeu a pena. Sabe por quê? Porque isso gerou para mim o que? História. Isso me ajudou. Então, nós vimos pessoas aqui, metas diversas, está tão preocupado com o juiz de paz, mas eu estou vendo que tem pessoas de várias esferas aqui aprendendo.
o seu resultado, ele fala. Sabe por quê? Não tem ninguém no Brasil que ministra capelania internacional, diplomacia civil humanitária e juiz de paz que viajou tantos países como eu. Resultado fala. Eu não estou aqui me vangloriando, eu estou dizendo que resultado fala. A Camila ensina hoje na área alimentar, trabalha na área de saúde, e a Camila evangelizou, trabalhou por 7 anos em Nova York. 7 anos, não foi 6, foi 7 anos. Falando inglês, falando espanhol. Então ela tem autoridade para falar de capelania internacional? Claro que tem. Então o resultado fala. A Camila colocou dentro da nossa plataforma um curso inteiro de espanhol. Ela é crente, ela tem resultado e ela está ensinando. Então, busque resultado. Paulo é um cara que escrevia. Quando o Lucas médico vai ter com ele e fala com ele assim, ó, o povo está pedindo para você escrever. Ele falou, mas eu não estou muito afim. Ele falou assim, mas o que você fala tem vida. O que você fala move as pessoas. O que você fala motiva. As pessoas não têm fé, mas quando ela lê o que você escreve, a fé nasce dentro dela. Então Paulo começa a escrever. Pedro não tinha essa instrumentalidade. Então se Paulo vivesse o nosso dia, você acha que ele ia ficar... Não, irmão, ele ia escrever, ele ia fazer livro, ele ia ter Instagram, ele ia ter canal no YouTube, ele ia fazer a parte dele. Acredite nas pessoas. Você acredita que as pessoas podem mudar? Você acredita que seu pai, sua irmã, seu irmão, sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo, aquela pessoa que te persegue pode mudar? Você acredita mesmo? Então Deus vai te dar uma chance de ver eles mudados. Olha só, o carvão é uma pedra de carbono. E foi comprovado cientificamente que se ele for exposto à pressão e à temperatura X, ele vira um diamante. Pesquisa sobre isso. Pedra de carbono que vira diamante. Agora, se uma pedra pode virar um diamante, sendo tocada pelas mãos de um homem, o que não pode virar uma pessoa sendo esculpida pelas mãos de Deus? Eu vou te contar uma história. Não ia falar, preocupado com o tempo, mas eu vou contar. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Vou motivar. Um homem viu uma pedra muito grande. Ele falou assim, eu vou levar para o meu ateliê. Só que o assessor dele olhou e falou assim, o que você vai fazer com uma pedra? Ele falou assim, isso não é uma pedra, isso é uma obra de arte. E o cara falou, isso é loucura. Ele falou, eu vou levar. E contratou toda uma logística para levar a pedra para o ateliê, uma pedra enorme, quase metade desse tempo. E ele chegou na pedra e tampou com véu. Passado uns meses, o menino veio e tirou o véu. Metade era homem, metade era pedra, porque o cara foi esculpindo e ele falou assim, nossa, você fez uma obra de arte. E o escultor disse assim, não, eu só tirei o que estava sobrando. Terminou, quando ele terminou de fazer, o rei da época chamou ele e falou, como é que você conseguiu fazer isso durante tanto tempo? Ele falou, eu já vi essa obra pronta antes mesmo de eu pôr a mão dela. Para muitos era uma pedra, para mim era uma obra de arte. Para muitos eu estava esculpindo, eu só estava tirando o que estava sobrando. E a moral da história é, o mal está nos olhos de quem? Quem vê. Toda pessoa pode mudar, se você tiver acreditar que ela pode mudar. E a sua vida pode mudar se você acreditar que ela pode mudar. Sabe por quê? O Supremo Escultor viu muita gente achar que você era uma pedra. Mas ele olhou e falou assim, isso é uma obra de arte. E tem um monte de gente pensando, olha que obra grande Deus está fazendo. E sabe o que Deus está fazendo? Está tirando tudo que está sobrando na sua vida. Ah, deixa eu te falar uma coisa boa. Você não vai sentir falta do que Deus está tirando da sua vida. Sabe por quê? Ele está te esculpindo para coisas novas. Aleluia. Pode passar? O que é ser escolhido? Diga sentimento, posicionamento, relacionamento. Presta atenção, o que você sente, você põe para fora. Você não vai conseguir posicionar se seu sentimento é de um patinho feio. Diga para o seu irmão, você é um cisne. Você não é um patinho feio, disseram que você é. Então a gente precisa trabalhar muito o nosso interior. E 3 perguntas que Deus colocou no meu coração a primeira vez que eu dei esse curso. De quantas baleias Jonas precisa? De quantas cavernas Elias precisa? De quantas olarias Israel precisa?
Irmão, Jonas foi parar no ventre da baleia porque Deus quis? Não. Quem é que não quis obedecer aos planos de Deus? O próprio Jonas. Então a gente precisa aprender com os nossos erros. Elias foi parar na caverna, ele acaba de derrotar todo mundo e uma mulher dá um grito com ele, e foi parar na caverna. Sabe por quê? Elias estava cansado. Deixa eu dizer uma coisa. Tenha paciência, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tenha um tempo de renovo para você continuar a fazer uma obra ainda maior do que aquela que você fez até hoje. E de quantas olarias Israel precisa? Então, às vezes, Deus te quebra para fazer algo novo. Pode passar. Ajude as pessoas a descobrirem o seu valor. Né? Martin Luther King fez isso. Ele perguntava para as pessoas, qual é o seu sonho? Porque eu tenho um sonho. Ajude as pessoas a descobrir o seu valor. Tem uma história que diz que um poeta foi contratado para fazer um anúncio no jornal de um sítio. E ele fez um poema. E pôs assim, esse sítio tem paineiras, onde canta o sabiá. Lá embaixo tem uma cachoeira que eu vivo a sonhar, e minhas tardes são tão belas. Eu vejo Deus me abençoar. Escreveu um negócio bonito e pôs esse sítio à venda. Aí, passado um tempo, o dono do sítio encontrou o poeta e o poeta falou assim, e aí, vendeu o sítio? Ele falou, desisti. Ele falou, por quê? Foi tanta gente me ligando que eu descobri um sítio que eu não sabia que eu tinha. Então, não espere as pessoas verem o seu valor. Dê valor naquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Amém? Autoridade, legitimidade e oportunidade. Pode passar? Perícia, Provérbios 22, 29. Aquele que é bom no que faz será colocado entre pessoas importantes. Aquele que é bom no que faz será honrado, será colocado entre os reis. Irmãos, quando você é bom naquilo que você faz, você passa a ter o quê? Autoridade. Uma vez que você tem autoridade, as pessoas falam assim, não tem ninguém que mexe com isso, é legítimo. E a autoridade e a legitimidade fazem o quê? Abrem portas. Vai te gerar o quê? Oportunidade. Todo mundo aqui vai ter os acessos online, eu vou pôr num grupo, que é as 12 camadas da maturidade. E eu não vou entrar nelas, vou citar, para você ter uma noção do quanto você precisa aprender sobre o ser humano. Primeira camada, observância. Uma criança, quando ela nasce, tudo que ela faz é o quê? Observar. A segunda fase da criança é a percepção. Você mostra um objeto, chacoalha, ela começa a sorrir. Terceira fase da criança, sabe o que é? Birra. Uma criança faz birra. Então, quando uma pessoa faz birra, ela é o quê? É uma criança. Você precisa saber em que fase as pessoas que você está lidando estão. Quando começa com muita birra, irmãos, ainda precisa chegar na maturidade. Porque a vida é feita de sacrifício. Quarta, adolescência. A adolescência é um tempo de paciência e conquista. O 5, o jovem é desbravador. Ele é doido. A sexta, identidade definida. Essa camada, ela é a principal, porque ainda tem mais 6 para frente, mas as pessoas pararam nela e não andam mais para frente. Sabe por quê? Ela começa a cantar. É nessa fase que as pessoas cantam assim, eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, o que acontece? As pessoas não querem mudar e elas esquecem que elas são uma gota d'água em meio a um oceano. E elas podem aprender. E a gente precisa perceber se a pessoa está estafada naquela fase. Por quê? Na camada 7, crescimento intelectual. A pessoa ela tem paixão por estudar e crescer. E aí a vida acontece. Camada 8, ela tem noção de riqueza. Nem tudo que tem valor tem um preço, certo? O sangue de Jesus não tem preço, irmão. Então a gente precisa saber a diferença de valor e de sucesso, por exemplo. Para muitos, sucesso é ter dinheiro. Para outros, sucesso é ter família. Para outros, sucesso é ter Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa onda. A 9ª camada é influenciar. Você já sai do nível da birra, você já passou o nível intelectual e você começa a influenciar. Você escreve, você cria, você defende uma tese e eu quero crer, irmãos, que eu estou pregando para pessoas que estão da 9ª camada para frente, em nome de Jesus. Você vai realizar muitas coisas, amém? 10ª camada, crescimento dos outros. Você já nem se preocupa mais com o seu, você só se preocupa com as pessoas. 11ª, influencia a humanidade, que é o caso de Paulo, é o caso de Martin Luther King. 12ª, nada mais importa.
É o que Jesus fez. Então, nesse livro nós colocamos a parábola do bom samaritano. Né? O primeiro capítulo é a parábola do bom samaritano. O que o Senhor ensina para o diplomata, o capelão, o juiz de paz? E eu coloquei a foto, essa foto aqui, ó. Deixa eu mostrar porque não tem ela aí. Essa foto aqui mostra, está escrito aqui, quem somos nós nessa cena, quem é Jesus nessa cena. Porque a parábola do bom samaritano, o sacerdote passa, o levita e o bom samaritano para. Então a gente precisa saber quem somos nós nesse cenário. Se a gente é quem para, se a gente é quem passa, ou se a gente é quem está caído. Então a gente precisa entender um pouco sobre gente para a gente lidar com gente. A gente precisa parar. Diga para o seu irmão, para. Esse tempo aqui é um tempo muito bom, porque Deus conduziu você a parar. Então você precisa entender quem é o meu próximo. Qualquer pessoa que te desafia, ela é o teu próximo.